Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo que é simplesmente fascinante, o da apicultura. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar os conhecimentos da professora Ana Paula Dib. A gente vai desde lá do comecinho, da história antiga, até entender a vida super complexa que rola dentro de uma colmeia. Vamos lá? E olha só, para começar, nada melhor do que essa frase da própria professora. Ela diz tudo, né? Captura aquela paixão que move quem estuda as abelhas e já conecta a gente direto com o coração do assunto. É esse sentimento que faz a apicultura, se muito mais do que um trabalho, vira uma vocação de verdade. Bom, mas de onde vem essa paixão toda? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo. E não é voltar um pouquinho, não. É voltar muito. A nossa história com as abelhas, ela começa milhões de anos atrás. Muito, mas muito antes dos primeiros humanos sequer existirem. 125 milhões de anos. É um número que até é difícil de imaginar, né? As abelhas apareceram na Terra logo depois das primeiras plantas que davam flores. Quer dizer, elas estão por aqui fazendo parte do nosso planeta e ajudando a construir os ecossistemas há todo esse tempo, muito antes da gente sonhar em aparecer por aqui. E essa linha do tempo aqui mostra um pouco dessa relação tão antiga. Pensa só, a gente tem pinturas em cavernas, lá na Espanha, do pessoal já coletando mel. E aí a gente avança para o Egito Antigo, onde a abelha era tão importante que virou símbolo do faraó. A nossa história e a delas estão completamente ligadas, não tem como separar. E por muito, muito tempo, por milênios, a apicultura foi uma coisa bem rústica. Mas aí, no século XIX, uma única invenção, uma só, mudou o jogo completamente. Virou a apicultura de cabeça para baixo e transformou tudo para sempre. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, antes, as colmeias rústicas, para pegar o mel, muitas vezes tinha que destruir a colônia inteira. Era um processo bem destrutivo. E aí, do outro lado, depois, a colmeia Langstroth. Foi ela que transformou a apicultura numa ciência, numa prática sustentável. Agora dava para colher o mel sem prejudicar as abelhas. Então, qual foi a grande sacada? Foi isso aqui, o tal do espaço abelha. Parece simples, mas foi genial. O Lorenzo Langstroth percebeu que as abelhas sempre deixam um espacinho, um corredor de 6 a 9 milímetros para poderem passar. E essa observação tão simples foi a chave que abriu a porta para toda a apicultura moderna, porque permitiu criar os quadros que a gente pode tirar e colocar de volta. Ok, agora a gente vai dar um salto e mudar um pouco o foco. Vamos falar de um evento que foi bem dramático, na verdade, e que não só mudou a apicultura no Brasil, mas nas Américas inteiras. É a história da abelha africanizada. E é quase uma história de acidente de laboratório, sabe? Em 1966, trouxeram umas rainhas africanas para São Paulo para pesquisa. Só que em 57, por um descuido, elas escaparam e desse acidente nasceu um híbrido novo, resultado do cruzamento com as abelhas europeias que já estavam aqui, um híbrido que, bom, ia dominar o continente. Tá, mas por que essa abelha deu tão certo? O que fez ela se espalhar tanto? É que ela tinha um pacote de vantagens incrível. Primeiro, uma defesa super agressiva da colônia. Segundo, um instinto de se mudar, de migrar, para sempre achar lugares melhores. Terceiro, uma produtividade altíssima, tanto de mel quanto de filhotes. E por último, uma resistência a doenças que era fora do comum. Era literalmente a combinação perfeita para conquistar o território. Bom, a gente falou da conquista de um continente. Agora, vamos dar um zoom, um super zoom, e entrar dentro de uma única colmeia, para ver de perto a sociedade super organizada que vive ali. E lá dentro, a sociedade é dividida em 3 grupos, 3 castas. Tem a rainha, que é a chefona, a mãe de todo mundo, e vive por anos. Tem as operárias, que são a grande força de trabalho, ralando o tempo todo, mas que vivem bem menos, só algumas semanas ou meses. E tem os zangões, que basicamente têm uma única missão na vida: acasalar com a rainha. É uma organização social que funciona, que é uma perfeição. E o que mantém essa sociedade toda funcionando a todo vapor é a rainha. A produtividade dela é uma coisa de outro mundo. Pensa bem, até 3.000 ovos em um único dia. É esse ritmo frenético que garante que a colônia esteja sempre forte, sempre se renovando, pronta para qualquer coisa. E agora, para a gente fechar, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos focar na vida de um único serzinho ali dentro. Vamos acompanhar a jornada, a carreira de uma abelha operária. A vida de uma operária é como uma escada de profissões. Ela nasce e o primeiro trabalho dela é faxineira, limpa a própria célula onde nasceu.
Depois, ela é promovida a babá, a nutriz, cuidando das larvas e da rainha. Aí ela vira engenheira, produzindo cera para construir e consertar a casa. A carreira continua, ela vira guarda, defendendo a colmeia, e por fim, no auge da vida dela, ela se torna campeira e passa o resto dos seus dias lá fora, coletando tudo o que a colônia precisa para sobreviver. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? A colmeia funciona como um corpo só, um superorganismo, onde cada abelhinha tem um papel fundamental para o bem de todo mundo. A vida de uma única operária é curta, sim, mas é uma aula de cooperação, de trabalho em equipe, de sacrifício pelo coletivo. Fica a pergunta, o que a gente pode aprender com essa organização tão perfeita? Por hoje é isso, a gente se encontra na próxima.